Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com grande alegria que nós concluímos mais um culto online, pela nossa disposição e muito mais pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu gostaria de deixar uma palavra para a nossa amada congregação e para todos que nos ouvem através desse vídeo. Na primeira carta que escreveu Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e indolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o principal. Querido irmão, querida irmã, o apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, nesse texto, ele vai revelar a sua gratidão a Deus. Irmãos, nós temos que ser sempre gratos. Gratidão é tudo na vida. Gratos principalmente a Deus. Alguns dizem o seguinte, que quem não tem gratidão não tem caráter. E realmente, nós devemos ser gratos às pessoas que nos ajudam, gratos aos nossos familiares, aos nossos irmãos da fé e a todos aqueles que, de certa forma, eles nos ajudaram em algum segmento da nossa vida. Por isso é que existe na nossa língua o muito obrigado. Em outras línguas também há também uma palavra de gratidão por um favor recebido. Mas a quem devemos ser gratos? Acima de tudo ao nosso Deus. Tudo que nós temos, somos e fazemos pela graça e pela misericórdia de Deus. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai dizer que ele era grato a Deus. E vai nos mostrar por que ele era grato a Deus. Por que ele era grato ao Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que ele vai dizer, ele era grato porque o Senhor Jesus o fortaleceu. O Senhor Jesus, ele sempre está disposto a nos fortalecer. Lembrando que há uma das maiores frases ditas pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele vai dizer: eu aprendi a viver contente em toda ou qualquer situação. Seja ser humilhado, seja ser exaltado, de tudo tenho experiência, de escassez como também de abundância, mas tudo posso naquele que me fortalece. Realmente muitas vezes somos fracos, indefesos diante dos problemas, das circunstâncias da vida, mas nós temos um Deus que sempre nos fortalece. Se você observar bem, se temos aí disposição, bom ânimo, força, saúde e inteligência para lutarmos no nosso dia a dia, em cada segmento da nossa vida, porque a nossa vida é uma luta na família, uma luta no trabalho, no dia a dia, é porque Deus tem nos fortalecido. Por isso devemos ser gratos a Deus pela força que Ele nos tem dado em toda ou qualquer circunstância. Por isso, como Paulo, nós podemos dizer: nós podemos tudo, porque Deus nos fortalece. Mas outro motivo que ele vai dizer aqui, expressando sua gratidão a Deus, é pela graça do nosso Deus em o salvá-lo. Nós podemos observar que o apóstolo Paulo, no versículo seguinte, vai dizer que no outro tempo, antes da sua conversão, quando seu nome ainda era Saulo e perseguia a igreja de Cristo, ele era uma pessoa que fazia tudo errado,
É lógico que ele tinha boas intenções, ele fazia parte dali da seita dos fariseus, achava que estava fazendo tudo certo, mas estava fazendo tudo errado. Por quê? Porque ele perseguiu a igreja de Cristo, ele consentiu na morte de Estevão, ele respirava ameaça de morte contra os cristãos e pegou carta para perseguir os cristãos de Damasco. Todavia, Deus mostrou a ele o verdadeiro caminho. Deus abriu seus olhos e lá naquele caminho de Damasco, ele mudou de vida. Ele encontrou Jesus. Ele foi salvo por Jesus. Ele recebeu a misericórdia de Jesus. Então nós podemos ver, meus amados irmãos, porque devemos ser gratos. Devemos ser gratos pela nossa salvação. Se não fosse Jesus na nossa vida, quem seríamos? Eu digo por mim mesmo. Se não fosse Jesus Cristo na minha vida, eu nem sei se estaria vivo hoje, nem sei o que estaria fazendo, nem sei se teria uma família. Eu não sei o que seria de mim. Porque todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Todos nós necessitamos da graça de Deus, porque nós precisamos que Deus nos salve, porque pela graça somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Por isso devemos ser gratos a Deus, porque Deus nos mostrou o caminho certo, o caminho da salvação. Por mais intencionado que éramos, como o apóstolo Paulo, antes de conhecermos a Jesus, não éramos nada nem ninguém nunca. Éramos, como disse ele, blasfemo, éramos indignos, mas ele nos alcançou. Jesus Cristo pagou o preço da nossa salvação. E não há como restituir esse grande favor que Deus nos deu, a salvação em Cristo Jesus. Mas é interessante que ele vai dizer, voltando ao versículo 12, que Deus o considerou fiel, que Jesus Cristo o considerou fiel. E realmente, mesmo sendo ele infiel, mesmo sendo ele perseguidor da igreja de Cristo, Jesus Cristo, pela graça, o salvou. E mais do que isso, o considerou fiel e o designou para o ministério. Que coisa maravilhosa, que vida maravilhosa Deus proporcionou ao apóstolo Paulo. De perseguidor, ele passa a ser o maior defensor do cristianismo, quando ele é transformado. E realmente, quando Deus, ele nos salva, ele também nos capacita, nos dando os dons espirituais, nos dando o fruto do Espírito, e a fidelidade, assim como o amor, a alegria, a paz, a benignidade, a mansidão e o domínio próprio, são frutos do Espírito. Era o resultado da ação do Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito trabalhou na vida de Paulo, porque mesmo antes, tendo sido ele perseguidor, agora ele é fiel. Ele mudou de vida e ele foi considerado fiel. Será que você tem sido fiel a Deus? Muitas vezes nós colocamos até um adesivo no nosso carro dizendo Deus é fiel. Quantas vezes nós falamos que Deus é fiel, cantamos que Deus é fiel, mas Deus é fiel e não há o que discutir. Mesmo com a infidelidade do homem, Deus permanece fiel. Mas o mais importante, além de tudo isso, é ser também fiel a Deus. Você tem sido fiel a Deus na sua vida espiritual? É o que Paulo fazia. Paulo era sempre fiel a Deus, fiel à palavra de Deus, e por isso ele prosperou. Mas mais do que isso, ele vai dizer que Deus o designou para o ministério. Cada pessoa tem um ministério, cada pessoa tem um dom espiritual, e Deus, assim como chamou Paulo para ser missionário e depois escritor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu 13 cartas às igrejas e também a pastores. Então nós podemos ver que, se estamos falando aqui de Paulo, estamos falando de um livro que ele escreveu, a sua primeira carta ao jovem pastor Timóteo. Então Paulo tinha muitos dons espirituais e muito contribuiu na obra do Senhor. Você tem contribuído na obra do Senhor com orações, pregando a palavra, testemunhando, orando, crescendo espiritualmente e em todo sentido, desenvolvendo o seu dom espiritual. É importante isso,
Porque ser grato a Deus é trabalhar na obra do Senhor. Paulo diz assim: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Por que ele disse isso? Porque ele foi tão grato a Deus que a partir do momento em que ele se converte, ele passa a pregar o Evangelho a todas as pessoas. Ele, nas suas 3 viagens missionárias, pregou mais do que qualquer pessoa. Por isso, a maior forma também de demonstrarmos a nossa gratidão a Deus é fazendo a sua obra, trabalhando para Cristo. Então, é importante, porque muitas vezes nós só apenas vamos à igreja para recebermos, mas nós temos que ir à igreja para também oferecermos o que Deus tem nos dado de bom. E Deus tem sempre nos dado grandes bênçãos. Devemos repartir aos outros, através dos dons espirituais, aquilo que Deus nos tem dado. E isso é importante. E ele vai falar que ele alcançou a misericórdia de Deus e ele tinha agora fé e amor, e o amor de Jesus Cristo. Por que devemos ser gratos? Porque aquele que é grato tem fé e tem amor. Quando nós conhecemos a Jesus Cristo, o seu infinito amor, como disse o Paulo, conhecer a altura, a largura, a profundidade do amor de Cristo que excede a todo entendimento, isso é tudo de bom. Quando nós conhecemos o amor de Cristo, nós passamos a amar a Cristo, a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E Paulo fala desse amor, mas fala também de fé, né? Devemos ser gratos a Deus porque a maior demonstração de fé que nós temos não é apenas recebermos um milagre, mas sermos gratos a Deus. Lembramos daqueles 10 leprosos que foram curados pelo Senhor Jesus. Somente um voltou e deu graças a Deus. Todos foram agraciados com a cura, com o milagre, mas só um voltou para agradecer a Deus. Por isso a sua fé o salvou. Então ter fé é ser grato a Deus. Ser grato a Deus é também amar a Deus. E ele conclui dizendo: fiel é a palavra digna de toda aceitação, porque Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele se considerava o maior de todos os pecadores porque perseguiu a igreja de Cristo. Mas ele mudou de vida, se arrependeu de seus pecados. Porque também, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, quando mudamos de vida, somos também gratos a Deus. E ele era grato a Deus por essa salvação. Mas ele também vai dizer que ele considerava fiel a palavra. A palavra de Deus é fiel. Deus nos deu a sua palavra. Coisa maravilhosa. A Bíblia Sagrada é também um grande motivo para nós agradecermos a Deus, porque nós temos o conhecimento da verdade, somos libertos pela verdade através da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Seja grato à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Por isso, meu amado irmão, que você seja grato sempre a esse Deus maravilhoso. Oremos ao Senhor. Pai de amor, Pai de misericórdia, a Ti somos gratos pela Tua misericórdia infinita, que nos salvou, que nos transformou a nossa vida, que nos reveste de força, que nos reveste de entendimento, e agradecemos também pela Sua palavra. Agradecemos e faça de nós pessoas fiéis, pessoas prontas para o ministério, para Te servir com alegria e singeleza de coração, pessoas prontas para amar e para vivermos pela fé. Cuide de cada um de nós, esteja com os nossos irmãos enfermos, os nossos irmãos desanimados, fortalecendo, cuidando de cada um deles. Nos encha com o Teu Santo Espírito e nós oramos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, Ele que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e o nosso também. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.